Queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa nesses tempos de quarentena. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a nossa aula de hoje. Vocês se lembram que na aula passada nós fizemos um apanhado geral ali sobre a teoria do fato jurídico no direito civil, certo? Falamos aí sobre as várias classificações que nós temos com relação ao fato jurídico. Se vocês se lembram, nós vimos este quadrinho. Eu não perdi a oportunidade de usar minhas canetinhas coloridas, mesmo estando em casa. Então, se vocês lembram, nós falamos sobre essa classificação e na aula de hoje, como a gente havia combinado, inclusive na aula passada, nós vamos fazer uma atividade, vamos fazer uma aula um pouco diferente, que vai ter que inclusive se adaptar ao nosso formato de aula dessa semana. Mas antes da gente fazer a atividade, eu quero conversar com vocês, quero fazer uma revisão bem geral, bem leve, só para a gente relembrar esses principais tópicos que a gente viu na aula passada, porque eu sei que isso também, nessa disciplina de Direito Civil, tudo é bastante novo, né? Então, até a gente se acostumar com esses conceitos, até a gente conseguir definir eles muito bem, nós vamos revisar isso algumas vezes, isso é super normal. Então, primeira coisa, primeiro item da nossa tabela, né? O fato jurídico. Lembrem-se que quando a gente fala fato jurídico, que geralmente a gente está falando fato jurídico em sentido amplo. Quando a gente fala fato jurídico em sentido amplo, ele vai abarcar todas as suas classificações. Então a gente vai chamar o fato jurídico lá de sentido amplo no geral. O que é um fato jurídico, minha gente? Vocês lembram o que é um fato jurídico? Fato jurídico é uma coisa, é um fato normal do nosso dia a dia, é qualquer coisa, é um fato jurídico? Só para vocês relembrarem, né, essa diferenciação que a gente tem entre os fatos normais, cotidianos, os acontecimentos do nosso dia a dia e o que é um fato jurídico, né? O fato jurídico é aquele que vai provocar alguma aquisição, modificação ou extinção dos direitos. Ele tem alguma relação jurídica, né? Ele envolve uma relação jurídica, ele tem algum efeito no mundo jurídico, então alguma relação com o direito ele tem. Então, não é qualquer fato que vai ser um fato jurídico, porque existem fatos que são só fatos no nosso dia a dia, né? Agora, a partir do momento em que esse fato tem uma consequência jurídica, provoca uma consequência no mundo jurídico, aí sim a gente vai estar falando de um fato jurídico. Então, lembra que nós comentamos uma tempestade que acontece lá no meio do oceano, é um fato, né? Enfim, até uma tempestade normal, uma chuva que está acontecendo hoje, por exemplo, está chovendo aqui em Concórdia, então essa chuva, a princípio, é um fato. E o que vai tornar essa chuva um fato jurídico? Bom, a partir do momento que ela tem alguma consequência, se por exemplo essa chuva destruiu alguma coisa, fez aí um grande estrago na cidade, alagou as lojas do centro, qualquer coisa desse tipo, se ela tiver uma consequência nas relações jurídicas, aí sim essa chuva vai deixar de ser um fato normal do nosso cotidiano e vai ser qualificada aí como um fato jurídico. Os fatos jurídicos amplos, né, no sentido amplo, que está no topo do nosso esquema, ele vai se dividir então em fatos naturais e fatos humanos. Os fatos naturais a gente vai chamar de fato jurídico em sentido estrito. Quando a gente estiver falando numa diferenciação entre fatos jurídicos naturais e humanos, normalmente a gente vai se referir esse aqui só a fatos jurídicos, né? Porque é fato jurídico em sentido estrito. São os fatos jurídicos naturais. O que é um fato natural? É um fato que acontece independente da atuação humana. Ele não exige manifestação da vontade, não exige um ato praticado por um ser humano. Ele simplesmente é um fato que acontece normalmente na natureza. Esses fatos jurídicos naturais, nós vamos dividir em ordinários e extraordinários. Então, ordinários e extraordinários. O que são os fatos jurídicos naturais ordinários? São aqueles que vão acontecer sempre, né? Acontece normalmente, não é uma coisa especial. Então, por exemplo,
O nascimento, a morte, a passagem do tempo, são situações que são naturais, acontecem, sempre aconteceram, sempre vão acontecer, independente da atuação humana, e são coisas que são esperadas, a gente consegue administrar, né? Tá dentro da nossa vida, a gente já consegue, a gente já está preparado para isso. Agora, os fatos extraordinários são aqueles que acontecem e quando eles acontecem a gente não está esperando por eles. Eles acontecem sem nos avisar, né? Sem que a gente possa segurá-los. Então são o caso aí das tempestades, dos furacões, dos ciclones, enfim, todas essas questões que envolvem questões da natureza, né? Que envolvem acontecimentos da natureza e que não acontecem sempre, que acontecem, de vez em quando tem um furacão na categoria 5, com terremoto que é avaliado em 9, né, pontuação 9 na escala Richter, super, por aí, coisa que a gente vê no filme, né? Esses são os fatos extraordinários e eles também podem ter consequências jurídicas, por isso eles também podem ser uns fatos jurídicos. Lembrem-se que tem coisas que a gente vai, que podem ser só fatos normais, fatos da nossa vida, mas que em razão das suas consequências a gente vai classificar como fatos jurídicos, porque por algum motivo eles provocaram uma modificação no direito, né? Eles provocaram a extinção do direito, você perdeu a sua propriedade, deixou de existir, ela foi, sei lá, engolida pelas águas. Ou então você provocou grandes estragos, você vai precisar agora reparar esses estragos, enfim. Isso tudo vai depender da consequência desses fatos jurídicos naturais extraordinários. E do outro lado da nossa tabela nós temos os fatos jurídicos humanos, que nós também vamos chamar de atos jurídicos. Lembrem-se que sempre que a gente vê a palavrinha ato, a gente vai relacionar com uma conduta humana. Alguma coisa teve aí com relação à conduta humana. Pode ser que a gente vai ver aqui as diferentes classificações, mas se você ouviu a palavra ato, relacione com uma conduta humana. Então, os fatos jurídicos naturais a gente vai chamar humanos, a gente vai chamar de atos jurídicos. E aí, vamos classificá-los entre, primeiro, o ato-fato. O que é um ato-fato? É uma conduta humana que gera um resultado, né, o que gera aí uma consequência jurídica, mas que essa consequência jurídica não é esperada pelo agente, não é esperada por aquela pessoa que praticou aquele ato. Vocês lembram que nós falamos em sala sobre a união estável, que é um exemplo de ato-fato, quando o casal está lá morando junto há muito tempo, mas eles não praticaram nenhuma conduta, eles não foram no cartório e registraram sua união estável, eles não foram no cartório e casaram, nada disso aconteceu. Mas com o passar do tempo, esse ato que eles estão praticando vai trazer consequências para o mundo jurídico, mesmo que essas consequências especificamente não tenham sido lá no início o que levou eles a praticar determinado ato. Então, por exemplo, vai ter consequências no patrimônio deles, né? A partir do momento em que eles estão vivendo em uma união estável não regulamentada, eles vão estar vivendo sob o regime de comunhão parcial de bens. Isso tem uma consequência no patrimônio deles, mesmo que eles não queiram exatamente essa consequência. Mas o ato que eles estão praticando gera isso. Então, quando a gente está falando de um ato-fato, o ato praticado, o ato humano praticado vai gerar consequência, mesmo que essas consequências não sejam esperadas pela pessoa que está praticando aquele ato. Um exemplo clássico, nós falamos também, além da união estável, o sujeito que está caminhando na praia e tropeça num baú do tesouro e se torna milionário, né? Ele não tinha intenção de se tornar milionário naquele momento, mas o fato de ele estar caminhando na praia foi uma conduta humana, né? O próprio tropeço dele foi uma conduta humana e isso trouxe consequências patrimoniais.